filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até os dias de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente te multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Senhor, fala aos nossos corações através da tua palavra. Reveste-me, Senhor, da tua unção, do teu poder, porque sem ti, Jesus, nada posso fazer. Que a tua palavra, Senhor, possa chegar com clareza aos corações das pessoas e possa transformar, possa salvar, possa restaurar para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Abrão significa pai exaltado. E ele foi o progenitor do povo escolhido de Deus. Obrigado, Marcelo. Mais tarde, em Gênesis 17:5, o nome de Abrão foi mudado para Abraão, que significa pai da multidão. Abraão nasceu por volta de 2165 antes de Cristo. Embora haja pouca informação sobre Tera, o pai de Abraão, Josué 24:2 afirma que ele adorava deuses pagãos. Vale a pena a gente abrir lá, Josué 24, versículo 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Então, o pai de Abraão, Tera, e a gente percebe a genealogia aqui de Abraão, no capítulo 11 de Gênesis, onde fala que Tera viveu 70 anos e gerou a Abraão, Naor e Harã. Gênesis 11, 26. Então, a gente percebe que o pai de Abraão era idólatra. E não foi à toa que Deus, em Gênesis 12, 1, fala para Abraão sair da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e para ir para a terra e te mostrarei. E aí a gente percebe que Abraão, ele sai da tua parentela porque provavelmente eram um povo idólatra. Seu pai adorava outros deuses, como nós vimos aqui em Josué 24:2. E a gente percebe que Abraão, ele obedece ao Senhor. E nesse texto, a gente tem algumas considerações para que nos trazem ensinamentos a respeito de Abraão e do sacrifício que ele iria fazer em obediência a Deus. Primeiramente, eu gostaria de compartilhar com você, quando Gênesis 22 fala: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas,
e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. A gente percebe aqui que Deus fala com Abraão. E o primeiro ensinamento que eu gostaria de compartilhar com você é que Abraão tinha intimidade com Deus. Se você perceber, a partir de Gênesis 12, a gente percebe que Deus fala primeiramente a Abraão para ele sair da tua terra, da tua parentela. Foi a primeira experiência que Abraão estava tendo com Deus. E era uma experiência tão marcante que Abraão obedece ao Senhor e vai para uma terra que ele não conhecia, né? E a gente percebe que no caminhar da vida de Abraão, ele tem experiências com Deus. Por exemplo, em Gênesis 13, depois que Abraão se separa do seu sobrinho Ló, porque Ló escolhe as campinas do Jordão em direção a Sodoma e Gomorra, e Abraão ele tinha como tio de Ló, ele poderia ter escolhido, mas ele abre mão dos seus direitos de escolher aonde que ele queria seguir, porque o rebanho de Ló e de Abraão eram muito grandes, os pastores brigavam entre si por causa da pouca terra que eles estavam juntos, e eles precisavam se separar. E após Ló se separar de Abraão, Deus fala com Abraão, no capítulo 13, do versículo 16, farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Quando Abraão é chamado por Deus para sair da tua terra, ele tinha 75 anos. E no decorrer da sua vida, Deus, ele aparece a Abraão. A gente percebe isso no Gênesis 15, que veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, né? E diz para ele que o servo nascido na casa de Abraão, que é o servo Eliezer, né, o Damasceno Eliezer, ele não seria o herdeiro de Abraão, mas que de Abraão nasceria um filho. Versículo 4 de Gênesis 15 fala, não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Então a gente percebe que Deus, no decorrer da sua vida, ele sabia que Sara era estéril. Se você vê em Gênesis 11:30, fala que Sarai era estéril, não tinha filhos. E mesmo assim, Deus, ele promete a Abraão um filho. Então, no Gênesis 17, Deus muda o nome de Abraão, né? Ele fala assim, quando Abraão atinge a idade de 99 anos, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Deus fala com Abraão quando ele tinha 75 anos, quando ele tem 85 anos. Sara, a gente vê no capítulo 16 de Gênesis, Sara, ela oferece a sua serva, a sua escrava Agar, para coabitar com Abraão, para que ela desse um filho a eles. E essa sugestão de Sara para Abraão tomar Agar, para lhe dar um filho, ele estava de acordo com os costumes da época, conforme atestado em códigos legais e contratos de casamento naquele período. Era um costume da época. Quando uma mulher era estéril, ela pegava a sua serva, oferecia ao seu marido para coabitar, para ter um filho. Era um costume da época. E assim Sara fez.
Só que mesmo Abraão não esperando a promessa do Senhor, porque a promessa do Senhor era que Deus daria um filho da sua esposa Sara. E Deus, quando ele tinha 99 anos, Deus fala com ele novamente e fala que ele não será pai, né? Ele será pai de numerosas nações. Então, na caminhada de Abraão, Deus falava com Abraão, ele fortalecia a fé de Abraão, dizendo que a promessa dele iria se cumprir. Então, a gente percebe que Abraão tinha intimidade com Deus. E o interessante, quando a gente vê em Gênesis 22, quando Deus fala com Abraão uma coisa tão contundente, que era para ele sacrificar o seu único filho, ele não questiona, mas ele obedece prontamente, né? A intimidade de Abraão com Deus era tão grande, que quando Ló vai para Sodoma e Gomorra, e Deus resolve destruir Sodoma e Gomorra por causa dos seus grandes pecados, por causa da sua promiscuidade, Deus fala assim com Abraão, no versículo Gênesis 18, versículo 17. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Deus, ele não ocultava aquilo que ele ia fazer do seu amigo Abraão. E a gente percebe aí que a palavra de Deus nos ensina que a intimidade do Senhor é para os que o temem. E esse pedido que Deus faz para Abraão, para ele oferecer o seu único filho, claro que ali não era o único filho, Abraão já tinha Ismael. Ismael já estava com 13 anos, né, quando Deus ele dá o filho a Sara, que se chama Isaac, e aí Abraão já tinha 100 anos quando nasce Isaac. Mas a gente percebe que Abraão ele não questiona Deus a respeito desse pedido de sacrifício, porque era um costume comum dos povos pagãos oferecer sacrifícios humanos a seus deuses. E como Abraão, nós vimos lá em Josué 24, 2, que o seu pai adorava outros deuses, já era uma prática pagã, então ele não estranha quando Deus pede a ele um filho. Mas o interessante é que a intimidade de Abraão com Deus era tão grande que ele não tem dúvida do que o Senhor pediu a ele. Porque pedir o sacrifício de um filho é algo muito marcante, né? E era o filho da promessa. Era o filho que Deus havia prometido que através da sua descendência haveria numerosas nações. E Isaac seria o filho da promessa em que aconteceria essa descendência e teria numerosas multidões, numerosas nações. Mas Abraão tinha tanta intimidade com Deus, tanta certeza que Deus estava falando com ele, que ele não tem dúvida do que Deus fala com ele. Uma outra coisa interessante que a gente podemos aprender nesse versículo é que Abraão era obediente ao Senhor. Aqui diz no versículo 2, no versículo 3, que levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. De madrugada, ou seja, Abraão obedece imediatamente ao Senhor. E eu não sei se deu tempo de Abraão contar a Sara sobre esta palavra que Deus havia falado com ele no seu coração para sacrificar o seu filho Isaac. A gente não sabe, aqui a palavra de Deus não traz esse detalhe, mas o fato é, Abraão obedece ao Senhor.
E será que você tem obedecido a palavra de Deus quando ela diz que devemos amar os nossos inimigos, perdoar aqueles que nos ofendem, né? A palavra de Deus nos ensina que devemos fazer isso, aos olhos humanos, a honrar o nosso pai, a nossa mãe, a sermos fiéis às nossas esposas, aos nossos esposos, enquanto o mundo acha que é natural ocorrer traições, né, e a promiscuidade e os vícios, né, imperam nesse mundo, né, de pecados, de crueldades, de maldade, onde o amor tem se esfriado. Deus nos chama ao contrário, Deus nos chama para sermos obedientes à sua palavra. E Abraão foi obediente. O interessante é que o local que Deus fala para ele ir era Moriá. Se você perceber, no versículo 33 de Gênesis 21, Abraão, ele está em Berseba. E Deus fala para ele ir para Moriá. Moriá sacrificar o seu filho para obedecer à voz do Senhor que havia dito para ele. Então, primeiramente, Abraão tinha intimidade com Deus, Deus falava com Abraão. E, segundo, Abraão era obediente ao Senhor. E também, um outro ensinamento que nos traz essa passagem é que Abraão era um homem de fé. Em Gênesis 22, 5, quando ele diz: então disse a seu servo, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Como Abraão fala para seu servo que ia voltar ele e o seu filho, se Deus havia falado para ele que ele deveria sacrificar o seu filho Isaque. Então, a certeza demonstrada por Abraão de que Isaque voltaria com ele do local do sacrifício era decorrente da sua convicção explícita da ressurreição. Ele cria que o Senhor, após o sacrifício dele, Deus poderia fazer ressuscitar o seu filho. Interessante que em Hebreus 11, versículos 17 a 19, fala da fé de Abraão. Fala assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobreu. Em Gênesis, capítulo 21, quando há uma divergência de Sara com Ismael, que estava caçoando de Isaque, porque quando Isaque é desmamado, o filho de Abraão, filho de Sara, que nasceu quando ela tinha 90 anos, Sara, ela pede para que Agar fosse embora junto com Ismael. Ela não queria que o seu filho estivesse junto com Ismael. E a palavra de Deus diz, né, Deus a Abraão: não te pareça isso mal. Gênesis 21, 12. Diz, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva.
atende a Sara em tudo que ele te disser, em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Abraão tinha essa promessa do Senhor, que em Isaque seria chamada a tua descendência. Então, ele não teme quando Deus pede a ele o seu filho Isaque em sacrifício, porque ele guardava a promessa do Senhor de que em Isaque, seu filho, seria a tua descendência. Então, Abraão era um homem de fé, e fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Abraão, ele tinha fé que mesmo sacrificando seu filho, Deus era poderoso para fazer ressuscitar o seu filho. Porque ele tinha experiências com Deus. Deus fez com que uma mulher que já havia cessado o costume de dar filhos, a sua esposa Sara, ter um filho aos 90 anos e ele com 100 anos, foi um milagre, foi um impossível, Deus fez acontecer. Então, Abraão tinha experiências com Deus, sabia que Deus era o Deus dos impossíveis e que poderia ressuscitar o seu filho. E interessante que num caminhar até ao altar, é impressionante a confiança de Isaque em Abraão. E a consideração de Abraão para com Isaque são impressionantes. A gente percebe que pergunta Isaque ao seu pai. Meu pai, versículo 7, Gênesis 22. Respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Porque só estava caminhando Isaque e Abraão até o altar. Então Isaque ficou desconfiado, cadê o holocausto para realizar o sacrifício? E Abraão responde, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E o seguiam ambos juntos. Aí a gente vê a relação de pai e filho. Isaque confiava no seu pai. E eu não sei aqui a idade de Isaque. A palavra que Deus diz no Gênesis 21, que ele foi desmamado. Logo em seguida, Abraão faz aliança com Abimeleque e Deus prova a Abraão. Digamos que Isaque tinha mais ou menos 6, 8 anos, a gente não sabe qual era a data daquele tempo que uma criança era desmamada. Hoje, com 2 anos, uma criança é desmamada. Mas naquele tempo a gente não sabe quanto tempo Isaque havia sido desmamado. Mas ele era jovem. Isaque confiava no seu pai. E Gênesis 22, 12 fala, quando Abraão, ele pega a lenha, amarra Isaque, seu filho, deita no altar, em cima da lenha, pega o cutelo, e quando ele está preparado para oferecer o sacrifício do seu filho, aparece um anjo do Senhor, e toda vez que você vê na sua Bíblia a palavra anjo do Senhor, em maiúsculo, é uma teofania de Deus, é uma aparência do Senhor Jesus no Antigo Testamento. Os teólogos têm entendido que quando aparece a palavra anjo do Senhor em maiúsculo, é uma aparição do Senhor Jesus no Antigo Testamento. E o Senhor aparece a Abraão e fala, não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Qual é a coisa mais importante da sua vida? A sua saúde, o seu emprego, a sua família, os seus bens materiais? Se você perdesse alguma dessas coisas, você continuaria a servir a Deus? Jó perdeu seus 10 filhos, as suas riquezas e até mesmo a sua saúde. E ele adora ao Senhor. A gente percebe lá em Jó 1, versículo 20, fala assim,
Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A coisa mais importante na vida de Abraão era o Senhor Deus. Era agradar ao Senhor, era fazer sacrifícios ao Senhor, era adorar o Senhor com todo o teu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E nesse versículo que nós lemos, o anjo fala para Abraão: pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Será que o Senhor sabe que nós o tememos no sentido de reverenciar o nome dele acima de qualquer coisa que nós tenhamos na nossa vida? Será que só se nós perdêssemos algum ente querido, será que a gente deixaria de seguir ao Senhor porque Ele nos retirou de nós, o nosso pai, a nossa mãe ou o nosso filho? Abraão estava disposto a sacrificar o seu filho por amor ao Senhor, porque ele cria no Deus dos impossíveis, ele cria e Deus poderia ressuscitar o seu filho. E por fim, meus irmãos, em Gênesis 22, do versículo 15 aos 18, o anjo brada pela segunda vez e diz a Abraão, no versículo 16: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. E o último ponto dessa mensagem é que Deus ratifica a promessa feita a Abraão por sua obediência. Em resumo, vale a pena obedecer ao Senhor. Quando Abraão, ele toma a iniciativa de obedecer ao Senhor, sacrificar o seu filho Isaque, e o anjo impede, falando: não precisa mais sacrificar, porque eu sei que você teme a Deus e não me negaste o teu único filho, o filho da promessa. Deus aqui, ele mais uma vez, ele diz a promessa de que abençoaria e multiplicaria a descendência de Abraão, de maneira que fosse a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. Ou seja, é impossível contar quantas estrelas há no céu e quanta areia há no mar. Assim seria a descendência de Abraão. E a gente percebe hoje que há judeu por todo o mundo, né? E a gente percebe que a promessa de Deus, ela se cumpriu. E nasceu, né, o maior rei sobre a terra, que foi o Senhor Jesus. Então a gente percebe nesse texto que Abraão tinha intimidade com Deus, Deus falava com Abraão. A gente viu que Abraão foi obediente à palavra de Deus a ele, de sacrificar o seu filho Isaque. Ele tinha íntima e profunda intimidade com o Senhor, porque ele não duvida do que Deus pede a ele. A gente percebe também que Abraão era um homem de fé, ele cria que Deus poderia ressuscitar o seu filho, e ele mesmo, ele declara isso para os seus servos: eu e o rapaz, nós iremos até lá oferecer o sacrifício, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele exercita a sua fé. E por último, Deus ratifica a promessa que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu, como a areia do mar,
porque ele obedece ao Senhor. Então, vale a pena obedecer ao Senhor. Há recompensa para aqueles que obedecem ao Senhor. A palavra de Deus diz, em Deuteronômio 28, bênção decorrente da obediência e maldição decorrente da desobediência. Quando nós somos obedientes ao Senhor e à sua palavra, nós somos abençoados pelo Senhor. E para concluirmos, irmãos, como pai, Abraão colocou o Senhor em primeiro lugar de sua vida, acima mesmo de até do seu único filho, o filho da promessa Isaque, nos ensinando que devemos amar ao Senhor sobre todas as coisas, e guardou a promessa que o Senhor havia dito a ele, que por Isaque seria chamado a sua descendência. Então, Abraão, ele adora ao Senhor acima de todas as coisas. E a gente percebe também que o cordeiro, o carneiro que foi oferecido em holocausto no lugar de Isaque, representa o Senhor Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário, para que nós não sofrêssemos a condenação eterna, por causa do nosso pecado, mas que tivéssemos a vida através do sacrifício do Senhor Jesus. Aquele cordeiro, aquele carneiro, que foi oferecido no lugar de Isaque para morrer, para oferecer o sacrifício ao Senhor, o Senhor Jesus fez isso por nós, ao morrer na cruz do Calvário. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, morte eterna, e que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diz isso lá em Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Jesus, ele substitui a nossa morte. Era você que deveria morrer na cruz do Calvário, mas o Senhor Jesus, ele morre em nosso lugar, e hoje nós tivéssemos acesso direto ao Pai, e possamos ter, através do sacrifício de Jesus, a vida eterna e a comunhão com Deus, diretamente com Deus. A palavra de Deus diz que Sara morreu com 127 anos. Está lá em Gênesis 23, 1. Ela viveu 37 anos com Isaque. E Abraão morreu aos 175 anos. Gênesis 25, 7. E viveu 75 anos com Isaque. E depois de Sara, Abraão também desposou com uma mulher chamada Quetura, e teve mais 6 filhos. Está lá em Gênesis 25, 1 e 2. E depois da morte de Abraão, aos 175 anos, a palavra de Deus diz que Isaque e Ismael sepultaram Abraão. Ou seja, apesar de Ismael não viver junto com Sara, com Abraão, com Isaque, a gente percebe que eles tinham algum relacionamento. Isaque tinha algum relacionamento com Ismael, porque quando seu pai Abraão morre, Isaque e Ismael sepultam o seu pai. Que Deus nos abençoe a sua palavra, que possamos aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, mais importante até mesmo que o nosso próprio filho, que a nossa própria esposa, que a nossa própria mãe ou pai, porque a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor, os filhos pertencem ao Senhor, nós somos apenas mordomos de Deus, em que Deus nos dá os nossos filhos para nós cuidarmos, mas eles são do Senhor e pertencem ao Senhor. Que possamos aprender a viver como Abraão, que tinha intimidade com Deus, que era obediente à sua voz, que era um homem de fé, que via Deus realizar o impossível, até mesmo de ressuscitar o seu filho, e ele era um homem que obedeceu e viu a recompensa da sua obediência, de que a sua descendência seria como as estrelas dos céus e como a areia do mar. Que Deus nos abençoe a sua palavra,
vamos orar nesse momento. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Senhor, que possamos aprender a cada dia com Abraão, a termos intimidade com o Senhor, a priorizarmos o Senhor acima de todas as coisas na nossa vida, Senhor. Porque, Senhor, se não é a tua paz, se não é a tua presença em nossa vida, a nossa vida é sem graça, a nossa vida não tem razão para existir, porque é o Senhor, é a alegria da nossa existência, é o Senhor que nos dá sentido à vida, que é adorar a Ti, acima de todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos um bom pai, Senhor, para os nossos filhos. Ajuda-nos, Senhor, a ensinar os nossos filhos nos Teus caminhos, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a ser um homem de fé a cada dia e a confiar em Ti, em toda e qualquer circunstância. Mesmo apesar, gente, da dor, do sofrimento, da luta, que possamos aprender a adorar a Ti em todas as circunstâncias, assim como Jó fez, que perdeu seus 10 filhos, a sua riqueza, a sua saúde, e adorou a Ti. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós vimos agora o sacrifício de Abraão, que ele tentou sacrificar o seu filho Isaque. Jesus substituiu a nossa morte, assim como o cordeiro substituiu Isaque. Jesus nos substituiu, nós que deveríamos morrer na cruz do Calvário. E agora nós vamos participar da Santa Ceia. Eu gostaria que você, que está na sua casa, deixasse separado um pedaço de pão e o cálice, que pode ser um suco de uva. E nós vamos ceiar ao Senhor. Você que é membro de alguma igreja evangélica, está em comunhão com a sua igreja, mesmo nessa pandemia, mas através das redes sociais, né, a gente pode cultuar o Senhor. Tem várias pregações devocionais sendo colocadas no grupo da nossa igreja. Você tem possibilidade de estar em comunhão com a sua igreja. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão por que entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Jesus, ele deixou a Santa Ceia para que nós fizéssemos em memória dele. A gente percebe aí no versículo 24, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. A gente precisa lembrar do sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores, que o salário do pecado é a morte eterna. Por isso que Jesus, ele morre em nosso lugar, para que a gente não experimentasse a condenação eterna, a morte eterna, mas que tivéssemos a oportunidade de termos a vida eterna em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele não pecou, ele ofereceu um sacrifício perfeito ao Senhor. E a gente precisa
a cada dia, né, a cada mês, lembrar do sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós, para a gente possa pensar também no nosso amigo, no nosso vizinho, no nosso parente, que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A gente sabe que se eles não tiverem um encontro com Deus, eles passarão a eternidade longe de Deus, no inferno. E a palavra de Deus diz que Deus criou um inferno para o diabo e os seus anjos. Não foram para os homens, não foram para os seus filhos, mas foi para o diabo e os seus anjos. Mas aquele que nega ao Senhor Jesus, que não quer viver de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, a palavra de Deus nos ensina que essas pessoas irão para o inferno. Por isso que eu e você precisamos evangelizar, precisamos compartilhar do amor de Deus àquelas pessoas que não aceitaram ainda, que não tiveram um encontro com o Senhor Jesus, para que eles possam experimentar a mesma paz, o mesmo amor, a mesma alegria que nós temos. Uma outra coisa que a ceia me faz lembrar é que Jesus, o Senhor Jesus, ele vai voltar. No versículo 26 desse texto que nós lemos de 1 Coríntios 11, fala assim: todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Jesus, ele vai voltar. Jesus está voltando. A gente percebe os sinais da volta do Senhor Jesus: guerras, terremotos, fomes, epidemias, como diz lá em Lucas 21, e a gente está vivendo uma pandemia, e a gente percebe que a volta do Senhor Jesus está próxima, mas o Senhor Jesus só não voltou ainda, porque a palavra de Deus diz que esse evangelho será pregado a todas as nações, então virá o fim. Então a gente precisa anunciar o evangelho a todas as nações, até os confins da terra, para que o Senhor Jesus, ele volte, né? Então vamos celebrar a ceia do Senhor. Gostaria de chamar os oficiais aqui presentes, o presbítero Fábio, e o diácono Marcelo, para nós não alongarmos muito. Eu vou pedir ao diácono Marcelo que leve o cálice, e o presbítero Fábio que leve o pão. Mas antes que nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa ceia, e pedimos ao Senhor que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, para que Ele possa receber a nossa adoração e o nosso louvor. Vamos agradecer pela ceia. Eu gostaria de pedir ao diácono Marcelo que fizesse essa oração. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento nós te agradecemos. Agradecemos, Senhor, porque sabemos que estás presente, não só aqui, onde nos reunimos para cultuar a Ti, mas no momento de culto que cada membro separou nesse momento. Cada um na sua casa, ou no seu trabalho, ou junto com sua família, ou sozinho, Senhor, mas nesse momento separamos um momento para cultuar o Teu nome. E quero, Senhor, nesse momento agradecer pela Tua Santa Ceia. Agradecer, Senhor, porque nesse momento nós lembramos do sacrifício de Jesus na cruz por nós. E te peço, Senhor, que abençoe a Tua igreja, reunida onde está, nesse momento. Amém, Senhor. É assim que oramos, com perdão dos nossos pecados, em o nome santo de Jesus. Amém. Diácono Marcelo vai estar entregando o cálice, o presbítero Fábio o pão. E logo após que eles entregarem, nós vamos cear. O Senhor Jesus, quando ele tomou o pão, ele disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim.
E depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberes em memória de mim. Então vamos todos juntos. Já está entregando o pão e o cálice. E todos juntos nós vamos comer o pão, que representa o corpo de Cristo, e beber o cálice, que representa o sangue de Cristo, o sangue de Cristo. Tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Bebamos o cálice. Senhor, nós te agradecemos porque podemos participar desta Santa Ceia, Senhor. Somos indignos, somos pecadores, mas a tua graça nos alcançou, o teu amor nos atraiu, Senhor. Te agradecemos pelo sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, para que hoje nós tivéssemos a paz, o perdão dos nossos pecados e a vida eterna em Cristo Jesus. Que o Senhor possa estar abençoando-nos a nós a cada dia, Senhor, que possamos a cada dia desfrutar dessa comunhão diária com o Senhor, através da leitura, através da oração, e que possamos testemunhar também, mesmo nesses tempos de pandemia, possamos testemunhar do Senhor aqueles que não conhecem a Ti, Jesus, como Senhor e Salvador. Que possamos compartilhar, Senhor, nas redes sociais, nos WhatsApps, Senhor, as nossas devocionais, as nossas mensagens. Que possamos ligar para o nosso amigo, para o nosso parente, dizer que estamos com saudade, que estamos orando por eles. Que possamos ser luz no meio das trevas, para a honra e glória do Seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Recolheu o cálice. Agora eu convido o Ministério de Louvor. Nós vamos cantar a música Ousado Amor de Deus. E Deus, ele foi ousado quando ele ofereceu o seu único filho Jesus para morrer por nossos pecados. E que possamos ser ousados também para anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo, a salvação em Cristo Jesus, que possamos ser ousados a cada dia e sermos testemunhas do Senhor Jesus àqueles que estão perdidos nas trevas. Falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Olha que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre a nossa igreja e sobre o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Olha que deixa as 99 só pra mim